Então, com o passar do tempo da esofagite eosinofílica, principalmente quando ela começa a dar sintomas e quando o paciente começa a procurar um médico para tratar, você já não tem mais preponderância da interleucina 5. Você tem a preponderância da interleucina 4 e 13, que é uma consequência da interleucina 5. Essa interleucina 4 e 13, ela começou a ser produzida por causa da lesão do epitélio. Essa lesão do epitélio, por algum motivo, ela aumenta, então, a produção de interleucina 4 e 13, tá bom? Então, é muito bom, é uma medicação inovadora para a esofagite eosinofílica, é um imunobiológico que atua justamente naquela situação, né, no tráfico de eosinófilos, na distribuição da barreira e no remodelamento. Então, ele vai evitar com que haja como é que eu vou lhe dizer, tentar trazer aqui um termo mais fácil, com que engrosse o teu esôfago, né? Porque quanto mais inflamação, mais substituição por cicatriz e mais grosso vai ficando o esôfago, ele vai ficando com menos motilidade e vai havendo uma estenose maior, tá? Por isso que a gente sempre fala que o tratamento da esofagite eosinofílica são os 3 Ds, que é dilatação, drogas e dieta. Drogas, quando a gente fala drogas, medicamentos, né? Ou seja, o inibidor da bomba de próton. Então, por quê? Porque vai chegar um ponto da esofagite eosinofílica que seu esôfago ele vai estar estenosado devido a esse remodelamento brônquico. E o dupilumab, por sua vez, ele vai diminuir a produção dessas interleucinas, diminuindo, então, o remodelamento brônquico, o estreitamento do brônquio e a diminuição da produção de lesões cicatriciais, tá bom? Muito bem. Doutor, meu filho vive com febre, vira e mexe, é uma virose diferente. Isso é normal? Olha, presta atenção. Um paciente alérgico é um paciente que está sempre doente. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que a mucosa daquele paciente, ou seja, do nariz, da garganta e tudo mais, é uma mucosa inflamada, com uma vascularização aumentada e tem as chamadas proteínas de junção. Proteínas de adesão. ICAM e VCAM. E essas proteínas de adesão, elas facilitam a penetração de vírus. Elas são como se fossem ganchos que fazem com que os vírus entrem no seu organismo. Então, um paciente alérgico é um paciente que está sempre com gripe, está sempre com resfriado. Quando eu digo resfriado, são vários vírus, né? O rinovírus, o vírus cell respiratório, adenovírus e tudo mais. São vírus que, de certa forma, podem estar presentes na mucosa do alérgico, causando resfriado. Muito bem. Existe outra situação também que a imunidade do alérgico ela é desregulada. Então, o alérgico, ao invés de produzir uma quantidade adequada de imunidade, que a gente chama TH1, ele produz uma quantidade grande de imunidade chamada TH2, que é a imunidade que causa o processo alérgico. Então, o paciente alérgico ele fica desprovido do combate a infecções contra vírus e bactérias, porque não tem uma imunidade TH1 adequada, e fica justamente ativo, sensível a coisas que não deveriam ficar, como os alérgenos alimentares e tudo mais. Então, essa é a segunda explicação. Outra situação também que a gente precisa identificar é se o paciente não tem alguma imunodeficiência primária, algum erro inato de imunidade que faça com que ele tenha, por assim dizer, um quadro respiratório infeccioso crônico. Por exemplo, paciente com síndrome de Down, é muito comum você ter deficiência do anticorpo secretório IgA, a IgA secretória, no lume intestinal, no intestino e também na mucosa nasal. Então, um paciente com com síndrome de Down tem mais chance de ter alergia alimentar, porque a gente sabe que o anticorpo IgA, através da sua peça secretora do intestino, faz com que se ligue a macromoléculas e evite, então, a absorção dessas macromoléculas e diminuindo, por assim dizer, a alergia alimentar. Mas o paciente com síndrome de Down e outros pacientes também, não é necessariamente pacientes somente com síndrome de Down, podem ter deficiência desse anticorpo da classe IgA com a peça secretora, então com aumento da prevalência da incidência de alergias alimentares. Outra situação também é aquele paciente que, de certa forma, tem pneumonia de repetição, tem abscesso de repetição, tem sinusite de repetição, tem furunculose de repetição, ou seja, precisa fazer uma investigação da possibilidade de erro inato de imunidade ou de imunodeficiência primária. Então pode ser também estar relacionado com isso. E mais recentemente, a gente tem fechado muitos diagnósticos relativos às doenças autoinflamatórias. O que é uma doença autoinflamatória?
É quando o sistema imunológico, aquele que a gente nasce com ele está desregulado, uma desregulação imunológica. Então, existe uma doença, estou tentando lembrar o nome dela, que é a PIFAPA. O que é a PIFAPA? A PIFAPA é uma inflamação crônica da orofaringe. Todo mês, certinho naquele período, naquela semana de todo mês, aquele paciente vai ter essa inflamação crônica e toma corticoide, toma antibiótico, e toma vários tipos de remédios e sempre não melhora assim imediatamente, vai melhorar justamente logo após o período normal da evolução daquela doença, entendeu? Então a PIFAPA é essa situação. Pode ser que seja uma doença autoinflamatória. Eu dei um exemplo somente de doença autoinflamatória, mas existem inúmeros tipos de doenças autoinflamatórias e é justamente a doença, por assim dizer, reumática da criança, né? Falando assim entre aspas, porque criança não tem doença de autoimunidade. É importante nós deixarmos claro, a doença de autoimunidade ela vem com a maturação do sistema imunológico, o sistema imunitário adaptativo, não o inato, não aquele que a gente nasce com ele. Mas elas podem ter alterações do sistema imunológico inato, aquele que a gente nasce, e desenvolver doenças parecidas com reumatismos em adultos, tá bom? Então é importante a gente deixar claro isso e pensar nessa possibilidade. O diagnóstico disso é dificílimo, né? É o diagnóstico mais clínico, e se você quiser complementar, o teste genético pode ser feito, mas às vezes determinadas variantes genéticas ainda não foram descobertas e relacionadas à doença. Então, mesmo fazendo um teste genético, mesmo gastando milhares de reais, principalmente no sequenciamento genético completo, ou o teste do exoma para fazer a avaliação dos exons, ou o teste do sequenciamento genético completo, NGS, Next Generation Sequence, onde você avalia o exoma e o intron. Então, mesmo assim, pode ser negativo, porque ainda não se encontrou, por assim dizer, a variante genética relativa àquele problema. Então, por isso que é importante um paciente sem um diagnóstico, olha você que tem uma doença rara, que tem uma doença de difícil diagnóstico, que fez um teste genético, esse teste genético vem negativo, você pedir eventualmente a avaliação do laboratório para que ele possa reavaliar o seu sequenciamento genético e ver se houve a descoberta, por assim dizer, de alguma variante genética relativa ao seu problema, tá bom? Tem muita gente aí com suspeita de doença genética sem diagnóstico. Tem uma outra pergunta que eu acho que eu já respondi. Eu ouvi falar de doenças autoimunes, é a mesma coisa que autoinflamatórias? Não, são coisas diferentes, né? São parecidas, mas são coisas diferentes. A autoinflamatória é mais comum em crianças e atinge o sistema imunitário inato, aquele que a gente nasce com ele. E a autoimune, ela necessariamente precisa atingir o sistema imunitário adaptativo, aquele sistema imunitário aonde você precisa de um tempo para maturar a sua imunidade, tá? E desenvolver, então, autoagressão a você mesmo. Autoinflamatória, por assim dizer, dá só em crianças, ou pode dar em adultos também, tá? Isso pode acontecer, mas é mais comum em crianças. E o autoimune dá mais em adultos, tá bom? Muito bem.